Doutor, prolapso da válvula mitral, devo me preocupar? Eu morrerei? Uma pergunta bem recorrente e, na realidade, uma doença que tem uma prevalência alta na população. Então, é bem comum a gente se deparar com esse tipo de alteração nas válvulas. Então, primeiramente, o prolapso nada mais é do que um deslocamento dos folhetos da válvula mitral além do normal em direção ao átrio esquerdo. Então, quando a válvula se abre, o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e quando o coração contrai, essa válvula ela se fecha e ela deveria ficar posicionada acima do plano do anel valvar. Então, no prolapso, existe uma redundância, ou seja, o tecido de sustentação, as cordas da válvula mitral, ela é um pouco maior do que o normal. Então, quando o folheto se fecha, ele estica e fica posicionado mais em direção ao átrio esquerdo. Isso faz com que a válvula ela permita uma regurgitação, o sangue retorna para o átrio esquerdo, ao invés de só ir em direção anterior, ou seja, o coração deveria bombear o sangue e passar pela válvula de saída do coração, e ele acaba retornando. Então, com relação a essa questão, tudo vai depender do tipo do prolapso. Então, existem válvulas que elas estão bem espessadas, elas são válvulas bem doentes. Esse tipo de válvula geralmente tem um grau de complicação maior. Além disso, a gente tem que avaliar o grau de regurgitação. Então, se for um grau de regurgitação leve ou mínimo, até moderado, geralmente tem uma boa evolução. Quando existe uma regurgitação grave, normalmente associado a sintomas de cansaço, falta de ar, os pacientes vão necessitar de procedimento para correção dessa regurgitação. Pode ser feito com plastia, onde o cirurgião consegue aproveitar a válvula nativa e faz apenas um conserto dessa válvula, ou, em alguns casos mais graves, é necessário trocar toda a válvula mitral. Então, depende muito do grau da doença, da repercussão que esse prolapso está causando, e conforme essas características que vão trazer qual que é o prognóstico para o paciente. Então, na maioria das vezes, não tem uma preocupação maior.